Boa tarde. Somente aqueles que são filhos de Deus, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que mesmo estando passando por alguma dificuldade, alguma luta, sabe que bem ali na esquina a sua vitória já é certa. E que mesmo que o diabo tenta impedir você de conquistar aquilo que ele preparou ao seu respeito, ele vai ser um frustrado, um fracassado, e você vai glorificar o nome dele aqui na terra. Faz barulho aí para mim. Amém, amém, amém. Queridos, mês da cura, última semana do mês, e eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo vem incomodando muito ao meu coração. E essa palavra, ela traz libertação na vida de pessoas. A cura que existe no perdão. Quero ler com vocês Mateus 18, 21 e 22. A palavra diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pai, essa tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós queremos caminhar nesse princípio do perdão, que liberta, que cura, que transforma, que abre portas, que faz nos enxergar, ó Pai, com as lentes limpas. Muitas vezes não conseguimos enxergar porque as lentes estão embaçadas, estão obscuras. Mas existe um poder sobrenatural no perdão, e nós queremos, Pai, viver este princípio, colocar esse princípio em prática, para que de fato o Senhor venha transformar não somente as nossas vidas, o Senhor venha não somente libertar as nossas vidas, que o Senhor venha não somente tirar-nos da prisão, mas que através do perdão, Senhor, nós queremos tirar várias pessoas também da prisão, porque o perdão é altamente libertador, e nós tomamos posse da cura que há no perdão, em nome de Jesus. Queridos, todos nós temos consciência do perdão. Nós sabemos o poder que há no perdão, porque nós não chegamos até Deus, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós cremos no plano de redenção que Ele preparou, e nós acreditamos profundamente no perdão que há em Jesus Cristo. E nós sabemos onde nós iremos chegar quando nós tivermos consciência do perdão e nos apropriarmos dele e nos alinharmos à palavra de Deus. Todos os dias pedimos perdão a Deus pelos nossos erros e nossos pecados, sejam eles por pensamentos, sejam eles por palavras e obras, por falhas. Temos a convicção que Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Da mesma forma, Deus deseja que nós todos os dias, que nós estejamos dispostos a perdoar as pessoas que cometem falhas e erros, pessoas que nos machucam, que de alguma maneira têm nos ofendido. O perdão é algo extremamente necessário na vida do cristão, porque o perdão é princípio. Repita comigo: o perdão é algo extremamente necessário na vida do cristão, porque perdão é princípio. Perdão não é a sugestão, perdão é princípio. E todo princípio ele vai ter um resultado que poderá ser positivo ou negativo. No caso do perdão, Mateus 18, o mesmo capítulo, no versículo 33, diz: Assim vos fará também o meu Pai, assim também fará o meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um seu irmão e as suas ofensas. Assim Deus fará. O que Deus fará? Se você pegar na passagem do 23 até o 33, eu vou debater ela mais na frente. É a passagem do servo que não perdoou, e depois havia sido perdoado e não perdoou.
E o Senhor fala, como você não perdoa, você vai ser lançado na prisão e você vai ser entregue a verdugos. O que acontece quando você quebra o princípio do perdão? Você vai ser lançado numa prisão, vou explicar um pouco mais na frente, e entregue a verdugos. E o lado positivo é que se você perdoar, Deus vai livrar você de ser lançado na prisão e entregue a verdugos. Também nós temos o princípio da honra. Deuteronômio capítulo 5, 16 diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vais bem, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, a partir do momento que eu cumpro o princípio de honrar, tudo vai começar a dar bem na minha vida, e eu vou ter os meus dias prolongados na face da terra. Em outra passagem de honra, Deus fala: honra o Senhor com tuas primícias, então encherão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Consequência de cumprir um princípio. Outro princípio foi dito aqui na palavra de oferta: dizimar. Trazei todos os dias à casa do Senhor, Malaquias 3,10, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para ser colocada. Então o princípio, todo princípio, ele vem com um lado, ele vem com a promessa. E quando você quebra um princípio, Bill Johnson diz, quando você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Então você vai ter consequências pela quebra do princípio. Então eu quero te mostrar que perdão é um princípio incondicional, que todo princípio é incondicional. Não existe condição para você cumprir o princípio, não existe condição para você perdoar. Mas pastor, o meu pai não merece, não importa, você tem que perdoar. Pastor, o meu marido me traiu, não importa, você tem que perdoar. Pastor, aquele meu colega de trabalho puxou meu tapete, eu perdi meu emprego, não importa, você tem que perdoar. Porque se você perdoar os homens as suas ofensas, assim também o Senhor vai perdoar você e vai abrir a porta e vai trazer cura sobre essa área. O problema é que muitas vezes nós queremos uma validação. Não entendemos que perdão é um processo mental que visa eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo. Perdão é eliminar situações negativas da sua vida. Só que muitas vezes nós não queremos eliminar, nós queremos ser validados. Foi o que Pedro faz com a pergunta. Pedro quer uma validação. Pedro não quer eliminar o sentimento que nutria por uma pessoa em determinado momento da vida dele. O que muitas vezes nós queremos é isso, uma validação. Queremos que Deus compreenda a nossa dor, o nosso ressentimento, a nossa raiva e o nosso rancor. Aos nossos olhos nós achamos que é legítimo Deus permitir isso, que é justo que Ele entenda o nosso pensamento. É o caso lá de Tiago e João, que está lá em Lucas 9, 51 a 55, Jesus coloca o desejo de ir até Jerusalém, e Jesus manda 2 pessoas ir à sua frente, preparando o caminho. Essas pessoas chegam até uma cidade samaritana, e ele procura um local para que Jesus pudesse passar ali a noite. E as pessoas, os samaritanos, eles olham para aquelas pessoas e vê que os semblantes deles, a palavra diz como quem iria para Jerusalém, ou seja, que eles eram judeus, e havia uma intriga entre judeus e samaritanos. E aí eles não permitem que Jesus fique ali naquela cidade, passe aquela noite. Tiago e João ficam revoltados. Eles ficam magoados, eles ficam ressentidos, a ira toma conta do coração deles, e eles chegam e falam: Senhor, queres que façamos igual a Elias? Senhor, permita que nós oramos para que desça fogo do céu e consuma essa cidade. É válido, Senhor, eles impediram, eles não deixaram o Senhor ficar nessa cidade, eles são indignos, eles são impuros. Mas Jesus vira para ele e fala: vocês não sabem de que espírito vocês pertencem. Muitas vezes o que nós queremos é validação, que Deus valide a nossa dor. Deus não vai validar a sua dor, Deus vai validar a palavra dEle.
Eu quero repetir, Deus não vai validar a sua dor, Deus vai validar a palavra dEle. Então, quando Pedro chega até Jesus com essa pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão e eu vou perdoar 7 vezes? Pedro, acredito que o Pedro, ele estava com um problema com a pessoa, como disse, ele queria uma validação de Jesus. Então, o que Pedro queria ouvir de Jesus? Pedro queria ouvir de Jesus a seguinte: ei Pedro, eu sou o Cristo, como meu Pai revelou para você. E eu quero dizer para você, Pedro, eu acabei de receber uma palavra de conhecimento ao seu respeito. Pedro, meu pai me falou que você tem um problema com a pessoa, e que essa pessoa, ela te magoou 6 vezes, e por 6 vezes você tem perdoado. Ei Pedro, eu estou impressionado com você, porque você até ultrapassou o que os rabinos dizem, que na época os rabinos diziam que deveria perdoar até 3 vezes, mas Pedro, eu estou vendo que você perdoou além do que os rabinos pedem, você já perdoou essa pessoa 6 vezes, olha Pedro, eu estou impressionado com a sua espiritualidade, eu estou impressionado com o seu compromisso, e eu quero dizer para você, eu vou conceder o que você está querendo através dessa pergunta. Eu vou permitir, Pedro, que você perdoe essa pessoa só mais uma vez. Pedro, você pode perdoar essa pessoa mais uma vez. E se ele não mudar de vida, Pedro, esquece essa pessoa, porque essa pessoa não é digna do seu perdão. Era isso que Pedro queria ouvir de Jesus. Pedro queria essa validação. E muitas vezes nós somos igual Pedro, e viemos com uma pergunta com Jesus, esperando que Ele dê a resposta que nós queremos, mas eu quero dizer para você, Deus não vai dar essa resposta que você está querendo, porque essa resposta que você está querendo não bate com a palavra dEle, e tudo aquilo que não bate com a palavra dEle, Deus não vai cumprir na sua vida. Então Jesus, Ele ensina, Ele mostra que perdão não é apenas uma soma matemática, mas que nós devemos compreender que perdão vai muito além. O significado de Jesus falar 70 vezes 7, 490, é que você tenha em mente, que você tenha em mente que o perdão, a sua atitude em relação ao perdão, é que mesmo que a pessoa te tenha ofendido 490 vezes, mas toda vez que ele vir pedir perdão, você tem que se posicionar como se ele tivesse te ofendido pela primeira vez. É isso que Jesus quis dizer, não foi algo matemático. É que se ele feriu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, toda vez que ele vier, o seu sentimento tem que ser como se ele tivesse te ofendido pela primeira vez, porque toda vez que nós somos ofendidos pela primeira vez, nós temos facilidade de perdoar pessoas. Só que com o passar de tempo, com a quantidade de perdão, muitas vezes nós deixamos o coração endurecer e nos fechamos para o perdão. E o que Jesus queria mostrar para Pedro é isso: Pedro, se ele vier na 7ª vez, considere como sendo a primeira vez e tenha a mesma disposição de perdoá-lo. Mas Jesus não para por aí, Jesus continua. Jesus vai além, Jesus mostra o resultado de não perdoar, o que acontece quando você não perdoa. E do versículo 23 ao 33, Jesus chega e começa a falar uma parábola. Logo depois que Jesus fala isso para Pedro, Jesus começa a explicar a parábola. Jesus fala: ei Pedro, havia um homem, havia um senhor que ele presta conta dos seus servos. E chega um servo diante dele que deve para ele 10.000 talentos. Então esse senhor manda pegar o servo, pegar a esposa, pegar os filhos, vender como escravo, pegar todos os bens dele, vender, para que se pagasse a dívida. E algumas versões dizem que ele não conseguia pagar nem a dívida toda. E então Pedro, aquele servo, ele se dobra diante do seu senhor, e ele fala: Senhor, tem compaixão de mim, que tudo eu vou te pagar. Na versão do pastor Paulo Mota, no meu entendimento, eu acredito que ele deve ter falado assim:
Senhor, pode vender os bens, pode vender a casa, carro, tudo que eu tenho, só não venda a mim, a minha esposa, meus filhos como escravo. Eu não sei como eu vou pagar o Senhor, mas eu vou me esforçar, não vou te dar nenhuma data, mas eu vou me esforçar para pagar o Senhor. E Jesus continua dizendo: aquele senhor, movido de grande compaixão, perdoou toda aquela dívida. Saindo ele diante do Senhor, ele encontra um conservo, que devia para ele 100 talentos, olha só, foi perdoado de 10.000 talentos, encontrou um que devia 100. Acredito que esses 100 talentos está lá na conta dos 10.000 que ele estava devendo. E ele chega e fala: paga o que me deves. E o interessante é que Jesus diz que aquele conservo usa a mesma expressão: ser compassivo comigo, que tudo eu vou seja compassivo comigo, que tudo eu vou pagar. E ele fala: não, eu quero que você me pague agora. E ele começa a bater naquele conservo e ameaça levá-lo para a prisão, até que ele pagasse tudo que ele devia. Outros conservos, vendo aquela cena, conta para o Senhor, relata para o Senhor. O Senhor, indignado, chama o conservo diante dele e diz: servo mau e negligente, não perdoei você de toda aquela dívida, não usei de compaixão com você, não deverias tu usar da mesma compaixão que eu usei contigo? Já que você não usou da mesma compaixão, você será lançado na prisão, entregue a verdugos, até que você pague tudo que você deve. E aí Jesus diz: se você não perdoar os homens e as suas ofensas, assim também o vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. O que acontece quando a pessoa não perdoa? A situação torna complicada. Por que situações não mudam? Por que curas não acontecem? A parábola é bem específica: serás lançado na prisão. Prisão priva pessoas, prisão impede pessoas de se desenvolverem. Pessoas que se encontram na prisão, elas desejam constituir uma família, ou estar junto com a família, elas não conseguem. Por quê? Porque estão na prisão, estão presas, são privadas. Pessoas que estão na prisão, elas desejam ver o sol, sair para um lugar, se divertir, não conseguem. Por quê? Porque estão presas, estão limitadas a um espaço ali na prisão. Quem está na prisão tem planos, tem sonhos, tem projetos, mas esses estão em possibilidade de serem executados. Por quê? Porque estão na prisão, não tem como desenvolver, não tem como fazer acontecer. Na prisão sonhos morrem, na prisão futuros são destruídos. Por quê? Porque são impedidos de acontecer. Eu vejo direto nos gabinetes pessoas que se encontram presas, pessoas que se encontram amarradas, pessoas que chegam: pastor, por que a minha vida está amarrada? Eu sinto que nada está acontecendo, eu sinto como alguma coisa presa nos meus pés. E quando eu vou caminhando com a pessoa e conversando com ela, lá na frente eu descubro falta de perdão. Quantas pessoas que não prosperam porque tem um problema com o irmão, com o pai, com a mãe, uma ferida do passado. A falta de perdão traz feridas na alma, e ela vai sangrar, e lá na frente, essa ferida, ela vai ser refletida no corpo. Nós estamos no mês da cura. Quantas pessoas que se encontram com enfermidade devido à ferida na alma, estão presas, estão cativas, estão lançadas na prisão, querem cura, querem transformação, querem que Deus faça algo, mas entenda, Deus está em possibilidade de agir por causa da quebra do princípio.
Por mais que Deus queira agir ao seu favor, Ele não vai poder agir, porque Deus não vai além da palavra dEle. Quer dizer, Deus não vai além da palavra dEle. Se não houver perdão, se não houver confissão, se você não perdoar, pastor, o que é perdoar? Perdoar, quando eu sei que eu perdoei a pessoa, pastor, quando você lembrar da situação e não trazer dor na sua alma, não trazer dor no seu coração, aí você conseguiu perdoar. Agora, se você lembra da situação, se você lembra do fato e causa dor, você ainda não perdoou. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo, porque somente Ele vai fazer com que você consiga perdoar de verdade. Casos que eu atendi em gabinete, uma pessoa que ela sentiu tanto, ela era tão afligida pela mãe, ela tinha tanta dor causada por atitudes da mãe dela, que literalmente ela chegou e ela deletou a mãe dela da vida dela. Ela apagou literalmente a mãe dela. E eu explicando isso para ela, eu falei, você está presa, porque quem não perdoa está numa prisão, você está presa. Pastor, eu vou, e lá na frente trava, as coisas não acontecem, eu sou aquela pessoa que eu quase consegui. E o Espírito Santo falou para mim, ela tem que perdoar a mãe dela, e eu virei e falei assim, vem cá, em que você tem que perdoar sua mãe? E ela contou a história dela. E eu falei, filha, você precisa perdoar sua mãe, porque você está presa, sua vida não vai prosperar, financeiramente você não vai prosperar, o seu relacionamento, no seu casamento, você está vendo reflexo no seu casamento, as coisas estão travadas, porque você está na prisão. Se você quer a cura, você precisa perdoar. Até que ela conseguiu perdoar, e a vida dela literalmente mudou da água para o vinho. Ela reconciliou com a mãe dela. Hoje ela tem uma comunicação boa com a mãe dela. Mudou tudo na vida dela. Sabe por quê? Porque ela saiu da prisão. Quando você perdoa, você vai descobrir que alguém saiu da prisão. Só que lá na frente você vai descobrir que quem saiu da prisão foi você. Porque a pessoa que nos magoou, que criou uma ferida, às vezes a vida da pessoa está continuando, às vezes a vida da pessoa está prosperando, a pessoa está crescendo, e aí a dor vem no seu coração. Deus, foi ela que causou a ferida, e olha só que injustiça, Deus, ela está crescendo, ela está prosperando, o casamento dela está abençoado, ela recebeu uma promoção, e Deus, ela criou uma ferida em mim, e eu estou aqui, e nada prospera. Sabe por quê? Porque ela não está presa na falta de perdão, você está. E como é um mês da cura, eu quero que você entenda que existe perdão no perdão, existe cura no perdão. A falta de perdão é assunto tão sério, pois se trata de uma doença que começa na alma. Diga assim, a falta de perdão é uma doença que começa na alma e depois vai refletir no corpo. Essa doença começa pequena na alma, um rancor, uma pequena mágoa, que conforme vai sendo alimentada, ela vai sangrar, até que chega um momento, é igual a panela de pressão, se você tampa a válvula da panela de pressão, ela vai explodir, aí ela vai explodir no corpo. E muitas vezes nós queremos vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, levantar as mãos, cantar louvores ao Senhor, estamos aí como hipócritas. A Bíblia fala, se você for trazer uma oferta diante do Senhor, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta diante do altar, vai, reconcilia com teu irmão, e depois volta e apresenta a oferta ao Senhor. A Bíblia não fala se o teu irmão tem algum problema contra você, não. A Bíblia fala, a Bíblia não fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não, a Bíblia diz, se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, quem criou a ferida foi seu irmão. E se você vier na casa do Senhor apresentar uma oferta, um dízimo, Deus fala assim, não entrega o dízimo, volta e reconcilia primeiro. Deus leva a sério o perdão.
Então, a primeira coisa que acontece, a pessoa que não perdoa é lançada na prisão. Segundo, Jesus diz, entregue a verdugos. Verdugo significa espírito atormentadores, no original grego. Além da pessoa estar totalmente presa, travada em todas as áreas na vida dela, a pessoa não vai ter paz. Por quê? Está entregue a demônios, está entregue a verdugos, espíritos que vão atormentar. Aquela primeira a pessoa que eu falei, que ela perdoou a mãe dela, antes, olha como os verdugos trabalham. Ela ficava na mente dela, olha só, deleta a sua mãe da sua vida. A sua mãe não merece o seu perdão, ela só te causa dor, só te causa mágoa, só te causa rancor. É melhor você nem viajar lá, no início do ano para a casa da sua mãe. E ela começou a ouvir os verdugos e ela decidiu deletar a mãe dela. Depois, quando ela fez a reunião com a mãe dela falou assim, mãe, chegou um momento que eu deletei a senhora da minha vida, porque causava dor. A mãe dela virou e falou assim, filha, eu ouvi uma voz que me disse, você já reparou que a sua filha deletou você da vida dela? E que ela não se importa mais com você? Ele trabalhando dos dois lados. Eu tenho uma chácara que eu alugo para eventos, para acampamentos de igreja. Uma vez teve um problema na água, eu estava lá, e eles estavam reunidos lá no salão, e uma menina, eu escutei de longe, eu estava com o organizador do evento, e eu escutei o grito de uma pessoa endemoniada. E gritando, e o Espírito Santo falando comigo, ela tem que perdoar, ela tem que perdoar, ela tem que perdoar, ela tem que perdoar. E eu cheguei, virei para o rapaz e falei assim, se ela não perdoar, o demônio não vai sair da vida dela. O Espírito Santo está dizendo para mim que ela tem que perdoar. Eu desci com ele, fui lá, o pastor estava lá, eu falei, pastor, eu posso conversar com ela? Ele falou, pode. Na hora eu mandei o demônio calar a boca, eu falei, eu não quero falar com você, eu quero conversar com ela. Ela voltou e eu falei, filha, o Espírito Santo, eu estava lá em cima com o rapaz resolvendo o problema da água, o Espírito Santo falou que você tem que perdoar alguém. Que se você não perdoar, o demônio manifestou na sua vida, e ele falou para mim, Espírito Santo, se você não perdoar, ele não vai sair da sua vida, porque é uma legalidade que ele tem para continuar na sua vida. Qual é a pessoa que você tem que perdoar? E ela falou, eu tenho que perdoar o meu irmão. E ela falou o pecado do irmão dela, pecado triste. Mas o demônio não saiu até enquanto ela não perdoou. A partir do momento que ela falou assim, pastor, eu não consigo. Eu falei, você consegue, você tem o Pai dentro de você, você tem Jesus dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu falei assim, eu quero fazer a figura do seu irmão, e eu quero que você olhe nos meus olhos e diga assim, eu te perdoo por isso. Ela olhou nos meus olhos, tentou a primeira vez, não consigo, pastor. Eu falei, você consegue, o Espírito Santo está dentro de você. Eu não consigo, pastor, você consegue, tem uma cura para você, tem uma cura através do perdão. Até que na terceira vez ela olhou nos meus olhos e falou assim, eu te perdoo por isso, por isso, por isso. E naquele instante o demônio foi embora, nós mandamos embora, ele foi embora, e ela ficou completamente liberta, curada e salva. Porque existe uma cura no perdão. Entenda que é isso que Deus espera de mim e de você. E quando nós somos entregues a verdugos, a espíritos, a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que os verdugos vão fazer? Matar, roubar e destruir. Porque quando não há perdão, há legalidade. Entenda que o perdão de Deus é algo inesgotável para o ser humano.
O perdão de Deus está condicionado à nossa disposição de reconhecer e abandonar o pecado, porque falta de perdão é um pecado. Reconhecer e abandonar esse pecado e também perdoar as pessoas que nos ofenderam. Pare de ficar pedindo para Deus que Ele valide a sua falta de perdão, porque Deus não vai validar a sua falta de perdão. E se você não validar, se você não perdoar, você não vai prosperar, você não vai crescer. Pastor, você está lançando a palavra negativa? Não estou falando a palavra negativa. Estou ensinando para você o que o princípio ensina. Entenda que Romanos 12, 19 e 21 diz que a vingança pertence a Deus. Eu quero ler essa passagem com você. Olha só, Romanos 12, 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Deus ensina que a vingança cabe a Ele realizar, ou seja, compreendemos que quando somos feridos por palavras e atitudes, e entregamos na mão de Deus, Ele quem faz o julgamento dessa situação. E entenda que nada vai passar desapercebido por Deus. Nada vai deixar de ser julgado por Deus. Você não precisa julgar a sua causa, deixa nas mãos de Deus. Permita que Deus julgue as suas causas. O que Deus ensina é que se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, e assim você vai estar cumprindo o princípio do perdão. E o perdão traz cura, o perdão traz salvação, o perdão traz libertação, o perdão transforma situações, o perdão muda a sua história, o perdão muda a sua família, o perdão resgata o seu filho, o perdão traz a cura no corpo, a cura na alma, o perdão te aproxima de Deus, o perdão atrai Deus, o perdão atrai a atmosfera do céu, e assim você vai ser curado, e você vai ter um encontro com Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que salva e o Deus que liberta. Eu queria que você ficasse de pé. O que Pedro queria? Que Jesus falasse tudo aquilo que eu te falei. Parabéns, Pedro. Você é 10. Parabéns, Pedro. Eu entendi o que você queria com a pergunta, e eu vou conceder o seu pedido. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus ensinou a palavra para Pedro. E é por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos. A palavra que Deus tem para você essa tarde, início de noite, é que o que essa música está dizendo: ei, filho, eu quero reconstruir aquilo que se perdeu no trajeto, na caminhada. Foi permitido que dores, mágoas, rancores criassem feridas, e essas feridas sangraram, essas feridas te distanciaram, essas feridas impediram o meu agir na sua vida. Mas Deus está dizendo que hoje é uma noite de cura, e eu quero curar você, e eu quero reconstruir a história que você perdeu. É certo que você perdeu alguns dias, você perdeu alguns meses, ou você perdeu alguns anos, mas Deus, Ele está dizendo que eu sou poderoso para restituir os anos perdidos. Eu queria do seu lugar, se essa mensagem tocou no seu coração e você falou, sente que, pastor,
Eu achei que eu havia perdoado uma pessoa que me feriu, mas hoje eu descobri que eu estou na prisão. E eu não quero estar na prisão, muito menos entregue a verdugos. Eu quero sair dessa prisão. Eu quero sair, ó Pai, e não quero dar mais essa legalidade para os verdugos. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Senhor, olha essas mãos levantadas, ó Pai. Olha essas pessoas que estão reconhecendo a quebra do princípio. E muitas vezes elas estão travadas, ó Pai, porque permitiram que a mágoa, a dor, o rancor, a ferida os consumisse e os levasse a deixar de enxergar de forma nítida. E eles começaram a ver as coisas através da lente da dor, através da lente da mágoa, através da lente do rancor. E hoje é uma noite de cura, de salvação, de libertação. Hoje é a noite que aquela pessoa que está presa na prisão, ela vai sair da prisão. Hoje é a noite que aquela pessoa que estava entregue, Senhor, ó Pai, a verdugos, ó Pai, sendo atormentada e sem paz. E a noite que haverá, Senhor, ó Pai, uma destruição dos poderes desses verdugos sobre a vida dessas pessoas. Eu quero profetizar, ó Pai, a cura que há através do perdão sobre a vida dessas pessoas. E eu peço a Ti, Pai, Jesus, Espírito Santo, dê força suficiente para que eles possam lembrar da situação, mas sem trazer dor no coração, sem trazer dor na alma. E assim eles irão perdoar. E como a Tua palavra diz, se perdoares os homens e as suas ofensas, assim o vosso Pai também vos perdoará. E quando há perdão, Senhor, há aproximação. Quando há perdão, Senhor, o perdão atrai a Sua presença. E quando a Tua presença chega até as nossas vidas, Pai, os nossos filhos são, Pai, Senhor, contemplados e abençoados, ó Pai, através das nossas atitudes em perdoar as pessoas. Quantas legalidades no mundo espiritual, quantas maldições que estão tendo curso, Pai, na vida de pessoas por causa da falta de perdão. Mas hoje nós reconhecemos o nosso pecado. Hoje nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor. E hoje nós dizemos ao Senhor que nós iremos perdoar as pessoas. Hoje nós dizemos que nós iremos dar pão ao nosso inimigo quando ele tiver fome. Hoje nós dizemos que nós iremos dar água ao nosso inimigo quando ele tiver sede. Hoje nós dizemos que nós iremos ser verdadeiramente seus filhos. E filho é aquele que, Senhor, demonstra o amor através da atitude, através da vivência dos princípios do Senhor. E nós iremos viver esse princípio em nome de Jesus. E eu quero declarar uma semana onde você vai ser livre através do perdão. Que a sua semana seja abençoada, que a sua semana seja próspera, e que Deus abra o seu coração para poder perdoar pessoas. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e toda a sua descendência, em nome de Jesus.